Bom, galera, meu nome é Thiago, estou aqui substituindo e tendo o prazer de entrevistar hoje o Adriano. Adriano é o cara que toca o Imagina TV, né, nosso âncora, e hoje a gente vai ter o prazer de ouvir a história dele. O cara que saiu lá do Nordeste, empreendeu na sua juventude, veio para o Rio de Janeiro, descobriu uma nova profissão, então assim, uma história extraordinária. Fica ligado aí. Pode? Então, beleza. Oi, gente. Hoje é um dia muito especial, né? Porque a entrevista é um pouquinho diferente. Você que está acostumado aqui no nosso podcast, né? Não, imagina a TV. A ver, assim, empreendedores de sucesso. Hoje eu consegui trazer dois caras que pensaram isso. Pensaram, imagina a TV. Mas o entrevistado sou eu. Olha que doideira. Meu Deus do céu. E tem um monte de treta para contar, um monte de perguntas. Eles ficaram o tempo todo assim, ó. Pode fazer essa pergunta? Pode. Pode fazer aquela outra? Pode. E essa aqui? Não, essa. Não, aí você vai ter que esperar para ver aqui toda a conversa. E aí? Aqui é o Thiago, o Yuri. E aí, como é que é sentar aí? Fala pra mim. É difícil. É difícil. Ele A já gente tirou tava com até fone. o fone de ouvido, gente. Aí o retorno é difícil demais. Fala. Eu fico só pensando como que é narrador de futebol, né? Porque Aham. é na emoção. É na emoção. E Cara. você ouvindo sua própria voz ali, você tendo que narrar um gol, deve ser difícil demais. E tu? Cara, o que eu tô pensando é falar assim, cara, o que a gente não precisa fazer para empreender, né? É. Até chegar ao ponto de ser entrevistador de podcast, né? Aham. Tudo pelo empreendedorismo, né? Verdade. Tudo pra... Não, É eu acho, verdade. que, eu acho que a gente pode pegar isso aí e fazer um pouco diferente. Tudo por um sonho. Verdade. Tudo pelo por um Brasil sonho. melhor. Tudo por um sonho. Tudo por um sonho, né? Que é o propósito maior Sim. do porquê da gente estar aqui. Porque é um dia, todo mundo. Eu sempre fico brincando que tempo. Tem um ditado que diz assim: tempo é dinheiro. Eu não sei o seu, mas o meu é. Então, toda vez que a gente para fazer alguma coisa diferente, isso é um investimento. Com certeza. Manda aí. Você falou que tem um monte de perguntas aí para fazer. É, eu te conheço há Um um tempinho bom já, tempinho, né? mas a lenda Adriano José já A é lenda. antiga. Desde quando eu fui conhecer meu primeiro cliente lá na empresa, Aham. aí o cliente chegou e falou, não, quem faz a minha foto é o Adriano José, o cara é meu mestre. Eu falei, ih, caramba, Caraca, hein? quem é esse cara? Então, sou E eu. agora que eu te conheci, veio algumas perguntas, porque eu sei que você é do Nordeste, mas Aham, sou quem paraibano. é o Adriano? Sou paraibano, Paraíba, assim, pleno, assim. Nasci, me criei, tive a vida adulta lá. Vim pro Rio, né? Vim direto a Nova Friburgo, né? Mas, assim, a minha história começa lá, literalmente, assim, a parte de fotografia, né? Os sonhos, tudo foi construído lá. E aqui foi um achado, algo que aconteceu. Eu tinha sonhado que um dia eu ia viajar e o carro que eu ia, sabe aqueles carros, tipo desenho dos Flintstones, o carro ia subindo desenho, subindo e descendo montanha. Quem é aqui sub-30 não vai lembrar dessas coisas não, mas pós isso, então subindo e descendo montanha, teve esse sonho, eu falei assim, caraca, e logo depois eu recebi uma proposta de trabalho em Friburgo, eu estava terminando a administração da empresa, fazia fotografia mais de uma forma mais simplória, se é que a gente pode falar assim. Eu já tinha decidido ser fotógrafo, mas de uma forma simplória. Na verdade, eu comecei na vida negocial porque eu precisava de dinheiro, como quase todo mundo, né? Outros têm a vantagem de começar porque tem uma família que te dá um apoio, um aporte, te orienta no comércio, no ramo. Eu não, eu literalmente sou um cara que tive que cuidar dos irmãos, ajudar a mãe, tudinho. E o negócio para mim era qualquer negócio. Então eu sou o cara que começou a sonhar a ter dinheiro. Eu não sonhei fotografia. Eu sonhei ter dinheiro. Então eu vendia latinha de cerveja em show, né? Sabe aqueles carrinhos de mão de pedreiro? Então, o show no Nordeste, né? É muito comum o trio elétrico. Não, sabe aquele cara que vai atrás do trio? Não, Guaraná, não sei o quê. Eu era esse cara. E, ao mesmo tempo, tinha emprego, ao mesmo tempo era estudante, fazia faculdade, corria atrás. Aí, quando eu tava de folga, eu ia pra praia, levava um isopor, botava a plaquinha, água, R$ 2. Ficava curtindo a praia lá e entrava uma graninha, porque sempre com essa pinta. Até que um dia eu falei assim, não, velho, tem que ser fotógrafo. E sonhar ser fotógrafo foi custoso, porque é uma profissão cara, ainda hoje é uma profissão cara. É uma profissão que muitos acham que é instantânea, né?
Assim, tipo assim, eu fazer um curso online e vou aprender Calma aí, a gente vai fotografia. chegar lá já na parte do fotógrafo, vamos voltar lá no passado, né? Volto. Primeiro a gente se apresentar, né? Meu nome é Thiago, né? Yuri, Nós somos os fundadores. sócios idealizadores do Imagina Brasil, que é o único marketplace 100% brasileiro. E, enfim, Adriano, você já conhece que tá tocando, né, nosso Imagina TV, nosso Tamo aqui o tempo podcast, todo. para inspirar, né, os empreendedores brasileiros. Mas eu queria ouvir mais desse empreendedor lá do atrás, Nordeste, né, né? na Caraca. infância, né? Porque tem a necessidade, né? Muita gente empreende Pela não por necessidade, vontade, né, pela mas necessidade. pela O grande necessidade. motivador foi a necessidade. Eu sou ex-atleta, né? O que eu estava falando, assim, eu lutei judô, aí na época fui seleção do estado, aquela coisa de estudante mesmo. Era conhecido na cidade como frequentava os campeonatos. Eu tive muito sucesso nessa época como judoca, né? Ganhando os campeonatos locais, tudo mais. Você conhece todo mundo. Mas o judô me ensinou muito a conduta, garra, né? Aquela história do Jigoro Kano, né? Que é o fundador do judô, né? Se você entrar para lutar e já pensar em perder, você já entra derrotado. Então, nessa história, todo negócio, eu sempre tive isso na cabeça, assim. Lá no Nordeste era muito assim. Eu vou vender água na praia. Eu vou ser o melhor vendedor de água da praia. Isso era em qual... Em João Pessoa. Pessoa? João Pessoa, na praia de Tambaú. Eu fui criado na praia de Manaíra. Eu sou filho de fotógrafos. Oi? Isso aí, você era novinho. Novinho, 16, 17 anos. Meus pais se separaram, eu sou filho de pais separados. Então, meus pais, quando se separaram, houve aquela ruptura, né? Principalmente a ruptura financeira foi muito forte. E aí, vamos cair para dentro. Comecei com a história de vender sanduíche. Literalmente aquela sanduíche com pão de caixa, pão forma, né? Que lá é chamado pão de forma. E com a pasta de frango, né? Aquele sanduíche natural, não sei o quê, embaladinho. Então, como era? Pela vontade de empreender? Não, ou pela pela dificuldade? necessidade de ganhar dinheiro. Muitas vezes eu saí de casa, quando eu comecei meu primeiro negócio de fotografia, eu comecei a fotografar de uma forma mais acanhada, aí tinha um bairro popular na minha cidade, estava crescendo bastante. E eu não conseguia entrar no eixo do público classe B, B+, e A. Não tinha como, não tinha equipamento. Isso em João Pessoa. Em João Pessoa. Aí eu vi que tinha um crescimento no bairro extremamente popular, que é conhecido como Olaria. Por sinal, hoje eu moro num bairro do mesmo nome, que pra mim as pessoas não sabem, mas pra mim Coisas da vida. coisas da vida, que é muito gostoso essa lembrança. Não, perdão, em Mangabeira. Perdão. Em Mangabeira. E aí lá eu tinha dia que eu saía pra vender foto, cara, que eu não podia voltar sem grana. Não podia voltar. Eu saía assim, eu tenho que entregar uma foto, sabe? Fotografar de cartório, fotografia de primeira comunhão, porta de escola, aquela coisinha assim que é muito comum quem tá começando fotografia. E eu falei assim, cara, eu não posso voltar sem dinheiro, porque se eu voltar sem dinheiro ninguém vai ter nada. Então, aí foi dando aquela gana, entendeu? E querendo ser melhor, e batia aquela revolta. E eu escutei algo essa semana que foi muito forte pra mim, porque marcou muito o começo dessa minha história. A fome que você tem de vencer é que faz você um vencedor. É a fome. Então, assim, naquele caso era ter medo da fome é que me fez vencedor. Então, eu tinha querer crescer. A gente começou a vender pizza. Eu lembro bem da época que a gente vendeu pizza. Eu inventei pizza de todo tipo, cara. Eu tinha que ter alguma coisa diferente. Então, isso eu fui trazendo para a fotografia. Quando eu comecei a fotografar, eu sempre me considerei no começo da carreira muito melhor vendedor do que fotógrafo. O melhor fotógrafo surgiu com os cursos, com o aprendizado, estudando fotografia. Isso passou-se um tempo, mas no começo, só Jesus na graça e muita relação. Muita relação. Aí eu recebi o convite, vim para... Aí já na faculdade, fazendo a faculdade a duras penas, mas depois virei case de sucesso lá. Virei case de sucesso dentro da faculdade. Presta atenção aí a chave, hein? Eu percebi na faculdade, um cara passou na porta, eu tinha uma lojinha assim que era de garagem, eu aluguei uma garagem, montei uma lojinha, eu vendia de tudo nessa loja, tipo um bazar assim, né?
E aí, não, bazar. Tipo um bazar, vendia porta-retrato, bloquinho, caneta, essas coisas todas. Aí um cara passou na porta da minha loja e falou assim, ó, oportunidade. Falou assim, você quer comprar uma máquina de Xerox? Aí eu, caraca, quanto é a máquina de Xerox? Vamos citar aqui no valor, 4.000 de época, era uma fortuna, assim, absurda. Eu falei, cara, não tenho condição. Parcele você em 36 vezes. Aí eu te dou a resposta amanhã. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque não tinha Xerox na rua. E naquela época se usava muita Xerox. Aí do nada eu cheguei na faculdade. O que todo aluno de faculdade compra muito? Xerox. Aí eu olhei assim, minha turma tinha 45 alunos. Aí eu toquei o terror assim, eu nem tinha máquina de Xerox. Galera, se eu comprar, se eu vender a Xerox aqui, que a gente vai pegar nos locais lá de Xerox, vocês comprariam comigo? Pô, claro, você já tá aqui, não sei o quê. Aí eu fiz um negócio no outro dia no cara. A máquina de Xerox demorou uns 15 dias para chegar, porque é uma coisa que vinha de fora. Chegou, instalamos, começamos a usar a máquina de Xerox. Eu comecei a oferecer Xerox para todas as salas do bloco. Só que eu ia no professor, qual é a matéria? Matéria tal. Ia lá, pegava, batia uma Xerox no cara que era o fornecedor oficial do professor, que ele recebia lá, o professor recebia um por fora, batia uma Xerox, ia na minha Xerox, copiava a Xerox e vendia para todos os alunos. Aí eu virei case de sucesso. Porque do nada, eu era um cara que mal tinha condição de pagar passagem para a faculdade, vendia 70.000 cópias por semana. Só dentro do meu bloco de faculdade. E eu paguei uma máquina, com 3 meses eu estava com 2 máquinas e uma refiladora. Refiladora? Não lembro agora o nome. É uma máquina que processa, é uma Xerox mais avançada, que faz uma cópia. E aí, pum. Aí depois vim pra cá, chegou aqui. Aí foi outra história. Mas pergunta mais aí. Se você quiser saber mais dessa parte antiga aí. Das E tretas assim, a gente percebe que o seu foco não era ser fotógrafo, né? Você Não. queria vencer. Nunca, Como? nem quando eu era criança eu queria ser fotógrafo. Sou filho de fotógrafos, quer dizer, meu pai e minha mãe são fotógrafos. Só que assim, eu sempre vi meu pai com muita dificuldade, porque ele era um mau gestor. Mas ele, dentro do mercado dele, ele era muito rico. Dentro dos colegas, ele era o rico da cidade. E assim, tinha muita condição financeira. Hoje, olhando, eu vejo que ele tinha muita condição financeira realmente. Mas ele tinha muita dificuldade de fazer isso. Então eu falava assim, cara, meu pai nunca estava no final de semana em casa, tinha dificuldade de estar com a família, tudinho, que é uma dificuldade que eu passei também. Aí eu falei, cara, não quero isso pra mim não, eu queria ser marinheiro, piloto de caça da marinha. Olha que doideira. Aí comecei a estudar pra caramba, fez as provas, as coisas não aconteciam. Aí não deu, aí fui fazer direito, entrei para engenharia mecânica na faculdade, depois fiz direito na faculdade e administração da empresa, quer dizer, não faltou faculdade. E assim, em todas as faculdades que eu fiz, só de direito aqui em Friburgo, que não foi federal, todas as outras eu passei no processo seletivo vestibular, quer dizer, eu estudava muito. E sendo aluno no segundo ano científico, né, que é o que a gente chama hoje de primeiro, segundo, terceiro ano, de supletivo. Então caía pra dentro e bora, tem que estudar. E fazendo aqueles cursinhos que hoje ainda existe bastante, aqueles cursinhos preparatórios. Fui passando. Até que um dia, cara, eu fui dormir, eu era recém-casado, fui dormir, acordei e falei pra minha ex-esposa assim, cara, Deus falou pra mim, cara, tá muito certo isso na minha cabeça. Eu vou ser fotógrafo. Aí ela, como assim? Você está terminando a administração, seus sonhos, né? Sua história está sendo contada de uma forma diferente, você é empreendedor. Não sei te explicar, não. Meu pai sempre falou que eu não servia para fotografia. Nunca servi. Eu nunca fui um bom fotógrafo. Mas eu entendi que minhas fotos não eram adequadas para a época que eu estava, entendeu? Então assim, eu fotografava com um processo criativo diferente, eu entendia que a região que eu estava também não comportava um pouco do processo criativo que eu colocava. Então, quando eu comecei a fotografar, o primeiro passo foi encaixar aquilo que eu acredito em fotografia. Era bom, né? Mas não era... Estava totalmente fora do padrão local. Totalmente. Não era o público Não ideal. Não era a época certa. Não era a época certa. É tanto que esperou-se um tempo. E onde foi esse ponto de virada aí? Quando eu vim para Friburgo, eu comecei a fotografar moda.
E a moda dá esse espaço de criatividade, assim, muito aberto, né? E aí eu comecei a fazer as coisas, parará, e aí eu começava a fazer umas coisas diferentes que davam muito certo. Tem hora que dava uma zica danada. Eu olhava para as fotos. Hoje, quando eu olho para minhas fotos, eu falo assim, meu Deus, eu não fiz isso não, né? Coisa horrível. Mas na Quem época nunca? era... Mas você quem nunca? inovou, você inovou. Na época foi totalmente diferente. Isso é inovação, isso aí. E quando eu falo para alunos de fotografia sobre making off de noiva, né, de casamento, eu fui um dos primeiros no estado do Rio, né? Não é no estado, não é em qualquer estado. E além das pancadas da vida, né? As pancadas do negócio, né? Assim que você tomou aquelas frustrações, você falou, caraca, eu vou desistir. Várias vezes. Várias vezes. Eu quebrei financeiramente na fotografia. Na minha vida, assim, eu quebrei 4 vezes. Na fotografia foram 2. E as duas maiores quedas financeiras que eu tive foi na fotografia, né? Foi na fotografia. 2008 e 2014. Eu consigo lembrar disso fatalmente, porque foram processos que eu vi. 2014 foi... todos lembram da Copa do Mundo, então teve uma recessão no país e eu tinha feito um investimento muito alto. E aí não tive o retorno. Em 2008 também a mesma coisa. Eu tinha feito um investimento e a locação desse investimento, o local que eu fiz, a forma como foi feito, foi demais para o que comportava. Então, quer dizer, não teve público suficiente para atender a demanda financeira que foi colocada. E aí vem a dívida, né? Mas fora isso, a minha primeira falência, se você acha que não vai quebrar, foi aos 17 para 18 anos, quando eu coloquei a minha primeira lanchonete. 24 horas, que você entende, como é que eu ia trabalhar 24 horas sem dormir? Já começa o problema daí, né? O colaborador não suportou a carga horária. O funcionário, o patrão falava, o patrão falava pro funcionário, tem que ficar acordado. Eu fui parar no hospital, eu tomava 3 litros de café por dia, aquela ânsia, quero fazer. E como é que foram esses aprendizados aí? Que a falência, né, a derrota ensina mais do que qualquer sucesso. Né? Então, ainda ensina até hoje, né? Tem algumas coisas que a gente ainda arrasta de 2014. 2014 foi um ano muito difícil para mim, excepcionalmente para o mercado, né? Que ele teve uma pequena baixa e eu terminei arrastando até tem algumas coisas que a gente entende que tem que ser moldadas. Mas toda vez que você quebra, toda vez que você percebe que deu tudo errado, tem um livro, literatura assim, barata, assim, se brincar na internet você baixa até de graça, a gente estava falando isso antes sobre livros que baixam de graça, chamado Picos e Vales. Esse livro é sinistro, que é o que você faz no vale. O vale é a parte ruim, que faz com que você chegue no pico. E é o que você faz no pico que faz com que você volte para o vale. Então, assim, eu consigo hoje... A melhor parte quando você está na degola mesmo, quando tudo está ruim, é você poder olhar para trás e reconhecer os erros que você fez. É a melhor parte. Porque aí você consegue mapear de uma forma que não cometa de novo. Porque em algum momento você vai sair do vale. Para uns demoram mais, para outros é mais rápido. Mas em algum momento você vai sair do vale. Imagina a TV, acredito que deve estar ajudando muita gente a sair do vale. Sim, esse é o propósito. Com certeza. E assim, como que foi essa questão para você do avanço da tecnologia, tanto na fotografia quanto nessa parte pessoal de todo mundo ter um celular e poder tirar foto? Porque eu lembro que até alguns anos atrás as pessoas falavam, não, porque minha câmera do meu celular é melhor do que a câmera daquele fotógrafo ali. Como que foi esse momento? Administrou isso. Né? Então, eu passei a vida toda numa profissão que todo mundo falava que ia acabar. Hoje eu escuto alguém falando assim, essa profissão vai acabar. Ela não acabou. Começa daí. E se ela acabar, eu tô pronto. Porque qual é a grande sacada que eu entendi? Eu não posso criar uma barreira para a onda. Eu tenho que surfar com ela. Então, eu lembro literalmente, pessoal, olha, a primeira vez que o cara falou para mim, o jornal do Rio Grande do Sul, o Internacional ia jogar, eu tava fazendo umas frilas de esporte, e o cara falou assim, cara, não adianta, se você não me mandar foto digital direto, não adianta. Então, qual foi o primeiro passo? Comprar um computador. Aí eu cheguei por causa do computador, você tem um programa Photoshop aí?
cara falou, Adriano, esse programa é internacional, só se for pirata, mas eu descolo para você. Eu falei, coloca. Aí comprei um computador com Windows, pirata. Com o programa Photoshop, pirata. Photoshop 1. Você viu que o negócio faz tempo. E eu cheguei, o computador o gabinete era imenso, porque eu precisei. Ele falou assim: você tem que comprar uma máquina totalmente desconhecida, não conhecia na tecnologia na época. Você tem que comprar uma máquina assim, assim, assim. Eu gastei uma fortuna numa máquina digital. Quando ela chegou, eu falei assim: eu não acredito que eu coloquei tanto dinheiro nisso. Né? Eu passei ainda 6 meses trabalhando com analógico na máquina de filme e com a digital para entender o processo digital, porque no começo o digital tinha qualidade bem inferior ao filme. E quando eu instalei o computador em casa, assim, coloquei o computador, liguei no negócio, eu perguntei pro cara, o cara foi lá levar o computador. E agora? Ele falou, aperta o botão e se vira. Aí foi a deixa. Apertei o botão para ligar, aprendi a colocar a internet de escada, que era a internet de escada. E aí a gente fui me virando. Fazia umas montagens muito ridículas. Muito, gente. Nossa Senhora. E aí as coisas, aí foi fotografando digital, foi aprendendo. Aí daqui a pouco eu estava dando aula daquilo, porque o que eu entendo hoje? Muita gente fala assim, isso vai acabar. Beleza. Você está preparado para quando acabar? Eu estou preparado. Se a fotografia falar, se hoje o cara chegar para mim e falar assim, não existe mais fotografia, eu falo, beleza, eu tenho mais umas 15 outras profissões aí que eu posso fazer, porque eu entendo o processo. Eu sempre entendi, eu nunca surfei, gente. Eu gostava de mergulhar. Eu morava na praia, mas eu gostava de mergulhar. Mas eu vi o surfista pegar onda. Então, eu sempre aprendi muito com ele. O que o surfista faz? Ele vai até onde a onda começa, a arrebentação, né? E aí ele olha para a onda e escolhe a onda. Ele não pega qualquer onda. Ele escolhe. Quando a onda vem, ele tem o esforço inicial, que é as braçadas. Se alguém já pegou jacaré aqui, sabe literalmente como é. Tem as braçadas, que é o esforço inicial. E depois deixa o resto, quem faz é a onda. Então, o primeiro passo que eu aprendi é tirar proveito da onda. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, o cara compra assim, o iPhone 13. Você tem como dizer que a imagem do iPhone 13 é ruim? Nunca. Tem como dizer que a imagem da minha câmera é ruim? Nunca. Agora, são coisas totalmente distintas. Só que o iPhone 13 qualquer um pode operar e a minha câmera você precisa de alguém com conhecimento. Então eu tento monetizar esse alguém com conhecimento. Essa é a chave. Se você quer vender pão assado que qualquer um pode fazer, faça o pão assado que só você sabe fazer. E aí assim, foi muito legal isso, que eu comecei a fotografar moda, ninguém gostava de moda, tinha poucos fotógrafos de moda. Aí quando moda estava com muito saturado, eu falei, o que está faltando agora? O que não está saturado? Isso, bora. Entende? Sim. Aí fui me reinventando, agora foi pauleira, a gente falar agora é fácil. Mas eu recebo atualização de programação toda semana. Toda semana eu tenho que olhar tudo de novo, ler, entender. Você sabe muito bem o que é isso. Você trabalha com o avanço da tecnologia é algo... É instantâneo. Absurdo. Toda semana você tem uma coisa nova. Você está estudando e caramba, já tem tá outra coisa nova. Exatamente. Isso ficou velho. E eu entro no... E para a fotografia também, com certeza, tem muito disso. Lente. Mas isso também, né, assim, dá aquela sensação de tipo... Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou que não fez TI porque depois de formado ele teria que, de 3 em 3 meses, fazer mais algum curso para se manter sempre atualizado. Eu falei, acho que toda a profissão. Mas ele dizendo que em TI seria ainda mais difícil, né? A necessidade seria maior. Mas se a gente também entrar nessa, a gente, então eu nunca vou estar atualizado, nunca vou estar preparado para aquela tecnologia. A gente tem que tentar ir com as nossas oportunidades, né? Não somente o mercado está dizendo que a gente tem algo mais avançado, tem uma tecnologia, e isso, de repente, esse medo de caramba, eu vou estar sempre desatualizado, faz a pessoa paralisar, né? Então, assim, vai até onde começa, você né? pensou no Imagina Brasil? Esse é um sonho longo, né? Mas quando eu pensei, primeiro, por amar, né? O Brasil, de ser apaixonado pelo Brasil. E lembrava muito da minha infância, né? Assim,
lembrava muito do Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna sempre mexeu muito comigo, né? Assim, aquele brasileiro que deu certo, né? Virou herói. e que ele honrou o Brasil no momento em que o país vivia um fracasso, um caos, né? Que era aquela época de coisa, eu era muito novo, obviamente, mas eu via ele diferente dos outros brasileiros, né? Assim, a gente sempre com muitas crenças, né, equivocadas, né? Tipo, o brasileiro não vale nada, o brasileiro é safado, o brasileiro, a identidade corrompida, né? Mas o Ayrton Senna não, é aquele cara então, assim, o Ayrton Senna sempre foi uma grande referência para mim. E eu queria empreender, né? E eu tinha isso com o Brasil, eu queria fazer algo com o Brasil, eu queria fazer no online. E eu conversava muito isso com o Yuri, sobre a bandeira brasileira, né, e tal. E aí um belo dia teve a sacada, né, assim, tipo, caraca, por que o brasileiro não valoriza o que é feito no Brasil? Por que não tem um mercado que a gente valoriza o que é feito no Brasil? E aí eu conversei com ele, Yuri, você conhece algum marketplace, algum mercado que valorize só produtos brasileiros? E ele falou assim, cara, não conheço. E ele citou o nome de um marketplace chinês que já fazia isso e que também tinha esse propósito. Eu falei, caraca, cara, nossos produtos são muito melhores. São melhores em qualidade, né? Assim, enfim, por diversos atributos o produto brasileiro é melhor. Mas a gente não tem a visibilidade que merece, né? Hoje mesmo estava aparecendo um americano, não me recordo o nome dele, mas que apareceu na entrevista com o Pedro Bial, falando sobre a Embraer, né? Falando sobre a engenharia brasileira de aviação. Que é incrível, que é valorizada no mundo inteiro e que o brasileiro não segura essa bandeira, né? Porque essa síndrome, né, de vira-lata, né, de inferioridade, né, de achar que tudo que é feito ou nos Estados Unidos ou na Europa é melhor. E se não for dos Estados Unidos ou da Europa é melhor, tem um produto chinês que é mais barato. Então, assim, ele vai nos dois extremos, né? E a gente fica ali naquele... Não sabe se é melhor, se é... Mas o povo brasileiro é muito mais criativo, né? Eu sempre fui taxado de arrogante, né? Eu já fui a 15 congressos de fotografia consecutivos, assim, ó. E muitas vezes eu chegava assim, no meio da aula, falava assim, cara, esse cara tá falando mais do mesmo, né? E isso é porque a gente tem uma dificuldade muito grande de florear. O Brasil tem muito disso, de criar uma cultura que, porque está se fazendo, é melhor. Mas às vezes se coloca num grau de inferioridade. Tô até contradizendo de alguma forma, mas para pensar, qual é talvez o nosso maior problema? E na fotografia é muito comum isso. É o ego. Jogador brasileiro hoje. Há quantos anos a gente não tem um jogador brasileiro melhor do mundo? Acho que o último foi o Kaká. O Kaká em 2008, eu acho. Eu não sei. Posso estar falando melhor. besteira. Não, eu também não sei. Eu tô só comentando assim. Mas a gente Messi a gente ganhou 7 pela 7ª vez. A arrogância, às vezes, o ego do brasileiro, às vezes, a pequenez que às vezes a gente se coloca. A gente precisa aprender a mexer aqui dentro. Sabe? A fotografia me ensinou muito isso. Porque eu sempre brinco quando eu estou dando aula para fotógrafo o seguinte: toda vez que você aprende a ver algo de forma estética, você mudou totalmente sua visão sobre aquele produto. Então, aqui a gente tem 2 taças, uma xícara e um potinho de amendoim. Se vocês não estão vendo, está aqui em cima da mesa. Então, um fotógrafo ele já vai mexer, reorganizar. Você gosta disso, né? De organizar as coisas esteticamente. Sim. Então, você está sempre vendo algo de uma forma melhor. E eu acho que o grande passo que foi de sucesso para mim foi olhar para as coisas e ver de um ponto de vista melhor. E não me acanhar diante do gigante e não ter o ego inflado. Eu adoro contar eu sempre falo isso nas palestras que eu dou para fotógrafo, que uma vez eu estava num casamento muito importante no Rio de Janeiro, não foi no Julieta Serpa, não. Foi na Confeitaria Colombo. Que, sendo lá, já é algo chique. E eu tava assim, batendo na foto. E o cara foi muito arrogante comigo. Um convidado falou assim: e aí, tá ganhando dinheiro fácil, né? Aí eu, por quê? Quem me conhece sabe que eu sou assertivo. Não é ser grosso, é ser assertivo. Aí eu falo assim: por quê?
Aí, não, tá aí batendo as fotos, cobrou lá, sei lá, uns 7, 8 mil pra noiva, tá batendo as fotos aí, vai comer na festa. Aí eu, tem razão. Você se formou em quê? Aí o cara, aí eu sou engenheiro. Você ganha quanto por mês? Não, não fala não, que eu ganho mais que você. Porque se a noiva me pagou a 8, porque você acha, na verdade ela me pagou 10. E 10 mil é a média salarial do engenheiro. E aí todo mundo parou pra me ouvir. É quando a gente vai com arrogância, mas depois abaixa. Aí o cara, como assim? O que você tá falando? Rapaz, você tá me insultando? Não, você que me insultou. Porque eu fiz algumas especializações para estar aqui, né? Estudei, você não sabe, eu sou fotógrafo, mas estudei maquiagem, cores. Você acha que não se estuda cores? Hoje está muito em alta isso, cores, como fazer cinematografia. Quer dizer, tem uma série de especializações. Eu comecei a falar assim, isso papo assim, gente, 40 segundos. Aí o cara, não, cara, foi mal, não sei o quê. Não, tá de boa. Eu só tô me defendendo porque todo mundo tem essa sensação quando vê o outro, que a grama verde do outro, a grama do outro é mais verde do que a nossa. E você me viu aqui e tá aqui rodeado dessa mesa linda, os convidados ser bonitão. Aí achou que minha grama talvez tivesse mais verde. Na verdade, ele não achou, né? Ele tava tirando onda comigo. Mas no final, eu bati a foto dele, mostrei a foto, ele virou até coleguinha de festa. Mas é isso, às vezes, que falta no Brasil, é entender o processo. Que algum profissional, para estar lá, precisa ter o processo, precisa batalhar. Ninguém você fica brincando assim, a lenda, né? É porque eu fotografo, gente, na cidade há 20 anos. Então já peguei algumas gerações aí, né? Então é por isso que eles ficam zoando. Depois com a barba branca, então. Mas existia um processo. Eu não cheguei, né? Ninguém chega para fotografar uma festa à toa, né? Teve um processo. Eu comecei falando que eu era apaixonado por vendas, né? Porque eu precisei vender. Então me apaixonei por ela. Aí quando a fotografia entrou, ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. Por quê? Teve o processo de você entender como as coisas aconteciam. Eu falei assim, se eu tenho um negócio, eu preciso vender. Pronto, é literalmente isso. Chegamos no vale, né? Agora vamos contar um pouco dos picos, então. Cara, o pico... Só pra falar, o Kaká foi 2007. Kaká foi 2007, você pesquisou. Eu pesquisei, vou falar 2008. A maior retrospectiva que eu fiz foi em 2 momentos que foram muito valiosos para mim. Foi a primeira vez que eu tive no São Paulo Fashion Week como fotógrafo oficial lá, tava lá batendo foto, tava com a pulseirinha de fotógrafo, com o local marcado com o meu nome, um local grande até, né, porque eles marcam assim o chão, e quando, assim, esperando, tinha um desfile, foi um desfile badalado, foi do Alexandre Retkovic, então era o cara, né, o cara ainda, e na época mais ainda. Então quando eu tava ali, os primeiros 15 segundos antes de começar, não, acho que foram uns 20 segundos, eu tive todas as emoções, eu ri, eu chorei, eu lembrei de todas as vezes que eu coloquei o joelho no chão e falei assim, cara, eu não vou conseguir ter esse equipamento, tá muito distante, porque é um equipamento, quem mexe fotografia sabe como é caro, e o equipamento de moda é mais caro ainda, você tem que ter as melhores máquinas, as melhores lentes. E quando eu fiz meu primeiro trabalho internacional, que eu passei 10 dias em Nova York fotografando, e quando eu tava lá em Nova York, quando eu tava descendo no aeroporto lá no JFK, e é isso, né? Acho que é isso. O aeroporto lá em Nova York. E antes de eu descer do avião, eu falei assim, cara, que legal. Porque no começo a gente não tem noção de onde vai chegar, a gente só sonha. Mas para deixar, assim, você que está assistindo com a pulga atrás da orelha, no ano que eu fui fazer meu primeiro evento internacional, eu cheguei no meu estúdio, bati na mesa e falei assim, esse ano eu vou fazer um evento internacional. E por cargas d'água, 3 meses depois, uma noiva ligou e pagou todos, fez tudo que tem que fazer, né? Pagou os custos, foi. E assim, quando eu voltei, o meu ex-funcionário lá que trabalhava no estúdio falou assim, caraca, que boca, hein? Aí eu, como assim, que boca? O que você está falando? Eu até pensei, eu trouxe teu presente, né? Que eu trouxe uma lembrancinha para cada um. Não, pô, tu falou que ia viajar no começo do ano para Nova York e viajou. Aí eu, caraca. Não lembrava. Nem lembrava disso. Mas tava lá na minha lista dos sonhos, né? Todo bom empreendedor tem, né? É verdade. Essas coisas que você está comentando são coisas que inspiram muita gente a acreditar, a
a você entender que acreditar faz parte de todo o jogo. Que a vida não é só uma reta, né? E assim, você comentou 2 casos aí que eu achei inusitado, até esse agora mesmo, é até diferente, né? Você tem casos muito inusitados de fotografia, de coisa que aconteceu, eu falo, não é possível que isso aconteceu comigo. Isso só acontece? Isso só aconteceu comigo. Tem, cara. Gente, eu já presenciei de tudo. Uma treta que eu presenciei, a noiva que vomitou no padre, né, no meio do casamento. Então, assim, eu tenho muita história para contar do casamento, né? Mas, assim, já aconteceu tanta benção, cara. Quando você faz tudo certinho, eu não sei se é isso que você está querendo perguntar, mas eu passei do 0 equipamento, assim, para o equipamento dos sonhos, assim, em 4 meses. Porque eu comecei a meditar aquilo começou na verdade eu orei, né? Eu botei o joelho no chão e falei, eu quero. E a coisa foi acontecendo. Claro, que a gente tá falando isso não é um milagre assim. Não é, você tem que plantar. Se você não arar, não adianta, né? Acho que é isso que você tá perguntando, né? E aí a coisa aconteceu, assim, do nada eu saí de algo que custava 3 mil para algo que custava 30, 40, 50 mil, sem nem imaginar. Quando eu cheguei a ser conhecido, né, o mais badalado, né, da região, e né, muita gente fala, né, que eu já estou nessa... eu fico brincando sempre. A gente nunca pode dizer que tá entre os nomes mais badalados se o público não falar. O público é que fala. Quem sela é o público. Então, quando o público fala que isso acontece, aí eu olho assim e falo assim, caraca, é surreal. Porque sair de casa, o teu cotidiano é igual todo dia, cara. Você vai dormir, acorda, trabalha, isso aqui. Mas o que vem por trás disso? O que você arrasta, né? Então, eu tô arrastando um monte de coisa. E o que eu tô arrastando? São coisas boas ou ruins? Então, essa talvez seja a grande chave. Acho que você já realizou alguns sonhos, né? Alguns desejos, né? Algumas realizações, tanto no meio profissional quanto na tua vida, né? Mas agora quando você fala assim, cara, minha missão de vida, meu objetivo de vida, meu propósito de vida, é esse. Então, há muitos anos eu coloquei um propósito, né? Que eu fico brincando, chamo de cultura AJ, né? Que é educar, ensinar, construir, deixar valor, porque uma hora eu vou partir. Isso para mim é tranquilo. E quando isso acontecer vai ser lucro. Porque eu sei o que eu creio, eu sei quem eu sou. Então, assim, quando eu comecei a pensar nisso, as coisas começaram a mudar, cara. Não era apenas vender para ganhar dinheiro, era deixar um know-how mesmo. Era deixar um legado. E qual é o legado? Hoje? Caraca, boa pergunta. Qual é o legado do Adriano? Fazer... talvez seja guardar a história com emoção, né? Trazer, eu vou contar uma história de algo que é muito surreal para mim. Tem muitas vezes que eu não participo de prêmio. Há muitos anos eu deixei de participar de prêmio porque eu acho que não valoriza nem sempre os melhores. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas quando eu estou num local que alguém lembra de uma foto que eu fiz, não da minha, mas do que eu fiz, da foto, que aquela foto traz para essa pessoa uma recordação assim absurda, isso para mim é contar história sem escrever uma linha ou falar uma palavra. Então isso para mim é o legado, é ser um contador de história. E mais? Tocar cultura para ir, né? Manda aí, Yuri. Na verdade, são 2 perguntas e uma dica, né? Como foi essa pandemia para você? Segundo, o porquê de ter um estúdio. Isso envolve também a pandemia, porque com certeza você viu muito fotógrafo que passou muito perrengue e teve que entregar o seu estúdio. E para quem não tem estúdio, qual a sua dica para esse cara? Então, primeiro, como foi a pandemia para mim? Foi um caos. E foi mais difícil esse ano que o ano passado. Porque esse ano a gente teve os starts e as interrupções. O ano passado foi só interrupção, então ficou mais fácil de equilibrar. Mas quando eu entrei, nós fechamos o estúdio 2 dias antes do decreto municipal que solicitava, porque a gente já sabia que haveria o decreto, então eu achei melhor fazer uma organização de fechar, tirar as coisas daqui com tempo, eu não sabia o que ia acontecer. Então a gente fechou.
E eu achei que aquilo ia durar 15 dias. No máximo, assim, uma semana, no máximo 15. Chegou nos primeiros 10 dias, eu falei assim, entrei numa fria, não tem mais como... Não tem mais. Aí voltei naquela história, vou surfar a onda. Aí comecei a fazer live, comecei a entrar nas mídias sociais, comecei a procurar me promover dentro das mídias sociais e comecei a vender coisas que eu nunca imaginei a vender. Então, se o cara ligava para tirar uma dúvida, eu cobrava. Literalmente. E aquilo foi trazendo o financeiro, a gente está falando financeiro, foi trazendo recurso. E aí o cara falava assim, cara, eu não tô querendo sair de casa, eu preciso resolver isso. Eu vou resolver para você. Não existe a palavra não no meu dicionário de negócio. E toda vez que eu vou escrever alguma coisa no WhatsApp, se vocês dois são meus amigos, sabe? Preste atenção, quantas palavras não tem escrita no WhatsApp. São ridículas. Porque aí fez com que eu criasse um motor e eu declarei, verbalizei, eu não vou falir. E toda vez que alguém queria chegar e falava para mim que o negócio estava difícil, eu declarava sobre a vida da pessoa sucesso e largava a pessoa conversando sozinha, porque eu não queria ser influenciado sobre a maré. O porquê do estúdio. Eu preciso de um local para expor meu criativo. O estúdio hoje, eu só venho aqui para gravar com vocês ou para fotografar. Tudo é agendado, né, online. Então, assim, eu fico mais tempo em casa, na verdade, do que aqui. Agora, em dezembro, eu vou passar o dezembro inteiro aqui, porque estamos em dezembro, gente, só para vocês saberem. Porque há uma necessidade de estar presente. Mas a minha vocação para mim, o estúdio é o planeta Terra. Entendeu? Mas eu preciso da parte física para colocar o criativo. E minha dica, para você que quer ter o estúdio, qualquer lugar pode ser seu estúdio. Muitas vezes a gente acha, quando um fotógrafo está começando a carreira, passa pelaquela porta do estúdio, ele fica, meu Deus, nossa, né? O estúdio é lindo, é grande, tem equipamento, é moderno, o cara fica, caraca, que lugar legal, que lugar maneiro, eu sonho um dia ter isso aqui. Aí eu sempre falo, cara, viva isso dentro da sua realidade. Quando eu comecei a fotografar em estúdio, eu comprei 20 metros de lycra modal, que é um tipo de tecido que se usa, 10 metros da cor branca, 10 metros da cor preta, marcava a hora do sol que eu queria e marcava todo mundo para fotografar com aquela lycra ali atrás, com o sol na sombra. Então eu calculava isso e todos os meus ensaios eram ali. Então, meu primeiro estúdio foi ao ar livre, igual a todo fotógrafo que está começando. E hoje, quando eu vou fazer isso, é quando eu cobro mais caro. Porque se tem um know-how sobre isso, eu tenho. Porque eu passei muito tempo fazendo a mesma coisa, porque eu não tinha esse espaço. Você entende o que eu estou falando? A experiência, a expertise da experiência. Pergunta. E Respondi? O que você espera da profissão para o futuro? Mesmo que você já tenha comentado que um dia acabe, mas o que... Eu não acho que não acabe. A fotografia não vai acabar. Se tem algo que vende hoje é a imagem. A imagem deu uma volta por cima, assim. O vídeo conseguiu fazer algo maravilhoso. O vídeo era uma coisa esquecida. Ninguém queria vídeo. Hoje em dia, você tem um profissional como o Queijaí, a disposição da gente é que a gente está luxando aqui. Que é o cara requisitado. Então, o que acontece? O que a gente precisa entender? Você tem que ver o processo. As pessoas hoje são muito mais informação. Muito mais visual. Então, se você tem um profissional que cuida disso, caraca. Agora, qual o conselho que eu posso dar para todo empreendedor? Baixa o ego, trabalhe mais. Por que baixar o ego? Porque quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente relaxa. E a gente se sente num patamar de superioridade. Porque a gente saiu do estágio 0 para 0, alguma coisa. A gente nem chegou às vezes no 1. E é justamente aí onde acontecem os maiores problemas. Por exemplo, pegar todo o dinheiro do caixa e comprar algo que ele nunca teve. Só que aquele dinheiro do caixa não é dele, é da empresa. Sem exemplo que a gente viu, né? Acho que todos nós que trabalhamos aqui no mercado, a gente vê isso acontecer bastante, né? Com o dono da empresa, que começa a lucrar bastante e 2 meses depois não aguenta porque pegou o dinheiro todo e só Jesus. Respondi? Respondeu. Top. A gente quer saber suas considerações finais sobre o podcast. O que você achou dos fazer aquela pergunta que ele sempre fala, né? Ele sempre pergunta.
Assim, cara, se você tivesse um encontro com o Adriano Ih, caceta. de Eu esqueci que eu faço essa pergunta. 30 anos atrás, o que você falaria pra ele? Doideira. Vamos lá. Seja um sonhador. Não se engane com as conquistas. E mantenha o foco. Foram 3 coisas. A primeira foi minha maior alavanca, sonhar. Se enganar com a conquista foi minha maior derrota. E manter o foco foi o que deu o respiro quando eu quebrei. Então isso pra mim é tudo. Seja sonhador. Mantenha o foco e não se engane com as conquistas. Boa. Ótimo. Depois dessa, É isso.